Boa noite, meu irmão, minha irmã. Eu quero te convidar nesse momento a uma palavra de oração, a falarmos com o nosso Deus. Senhor, nós te damos graças e te bendizemos, Pai, por esse dia, por esse tempo, por essa hora em que Tu estás também conosco. Nós te pedimos que a Tua palavra venha trazer mesmo luz para os nossos corações, clareza da Tua presença conosco, renovar nossa confiança, ó Deus, de que Tu nos sustentas e Tu cuidas de nós. Nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor prometeu, especialmente o fato de que Tu prometeste, ó Deus, que estaria conosco em todo o tempo. Louvado seja o Teu nome, te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Eu estava pensando a respeito de quem é que Deus ouve? Que tipo de homem ou que tipo de mulher Deus ouve a oração? Será que Deus ouve aquela que ao orar é bem específico na sua oração? Que consegue detalhar bem o que ele quer de Deus, qual é a interferência que ele quer, qual é o milagre que ele deseja? Será que é esse tipo de pessoa que ouve a quem Deus ouve? Será que Deus ouve aqueles que oram de madrugada? E se caso não for de madrugada, Deus não ouve? Que tipo de pessoa Deus ouve? Quem Deus ouve? Será que Deus ouve apenas aqueles que, ao orar, citam versículos bíblicos? E se caso a pessoa não conseguir citar nenhum, ou não conhecer a Sagrada Escritura, Deus não o ouve, não o escuta? Quem, afinal, é o homem ou a mulher a quem Deus ouve? Pensando nessa pergunta, existe um texto que pode ser luz para nós, que fala da experiência do rei Josias, quando ele está realizando uma reforma no templo, e essa reforma vai se aprofundar, porque muitas outras reformas precisam ser feitas para além do templo. Mas nesse processo em que o livro da lei é descoberto, quando a palavra de Deus em 2 Crônicas, no capítulo 34, verso 19, fala dessa experiência de quando o rei Josias ouve a lei, ouve os ensinos do Senhor, ouve a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que ele rasgou as suas vestes. E o texto transcorre dizendo que depois o rei envia um pessoal para conversar com uma profetisa, a fim de que ela diga se o que eles entenderam da palavra é isso mesmo ou se não há um equívoco. E aí é interessante, aí que eu quero me deter na resposta que a profeta Hulda dá para o rei, no capítulo 34, ela diz algo interessante sobre o rei Josias, no capítulo 34, verso 27, ela diz assim: porquanto o teu coração se enterneceu, outra tradução vai dizer, se deixou tocar, e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra esse lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, também eu te ouvi. É interessante, porque que tipo de homem, ou de pessoa, de mulher é que Deus ouve? Quem é a pessoa a quem Deus ouve? Segundo esse texto de 2 Crônicas, que fala da experiência do rei Josias, o homem, a pessoa, a mulher a quem Deus ouve
é o homem que se deixa tocar pelas palavras de Deus, ou pela palavra de Deus. É a pessoa que, ao ouvir Deus, sofre o impacto da sua palavra. É sensível à voz de Deus. Deus não ouve quem fala bonito, Deus não ouve simplesmente quem cita versículos, Deus não ouve quem sabe ser específico em suas orações. Quem é que Deus ouve? Deus ouve o homem e a mulher que antes aprendeu a ouvi-lo. Deus não ouve quem não o ouve. Deus não ouve quem não é sensível à sua voz. O texto diz que quando o rei ouviu a palavra da lei, ele se quebrantou, se humilhou, rasgou suas vestes, chorou, se entristeceu, porque o rei Josias não era insensível a essa palavra. Quem é que Deus ouve? O homem e a mulher que nesse tempo de tanta frieza ainda é sensível à voz de Deus, ainda consegue chorar quando ouve a palavra de Deus, ainda consegue se alegrar quando ouve a palavra de Deus. Como tem sido com você? Você é alguém sensível, né, à palavra de Deus, ou você perdeu a sensibilidade? Você é um homem a quem Deus ouve, uma mulher a quem Deus ouve? Ou você quer que Deus te ouça, mas já faz muito tempo que você também não quer ouvir a Deus? Eu quero convidar você nesse tempo a ter uma palavra de oração. Jesus disse assim que o vento sopra onde quer, não se sabe de onde vem, nem para onde vai, mas pode-se ouvir a sua voz. Assim é todo aquele nascido do Espírito. O homem e a mulher nascido do Espírito é o homem que ouve a voz do Espírito. Ouve a voz do Espírito. A incapacidade de ouvir a voz do Espírito pode ser sinal de que a presença do Espírito está se apagando dentro de nós. Quem sabe nessa noite, é noite de eu e você dizermos: Senhor, eu não tenho ouvido a Tua voz, eu perdi a sensibilidade. Eu quero que o Senhor me ouça, mas eu perdi a sensibilidade para Te ouvir. Vamos orar? Pai, nós queremos Te bendizer, porque primeiro o Senhor é aquele que nos convida para ouvirmos o Senhor. E quando nós na caminhada perdemos a sensibilidade, não queremos ouvir, Tu és aquele, Senhor, que está disposto a restaurar o nosso coração. Tu és o Deus que está disposto a soprar mais do Espírito sobre nós, a derramar mais do Espírito sobre nós, a fim de que a nossa sensibilidade seja restaurada, Pai. Para que nós sejamos esses homens que não se iludem achando que o Senhor ouve aquele que usa palavras bonitas, o Senhor ouve aquele que sabe orar citando versos bíblicos, o Senhor ouve só aquele que ora de madrugada com jejum, o Senhor ouve só, Deus, aquele que sabe falar e convencer o Senhor. Ó Deus, mas de repente os nossos olhos se abrem para que nós percebamos que para onde o Senhor olha não são para as nossas palavras meramente, mas o Senhor olha para o nosso coração, como o nosso coração reage quando o Senhor fala. Dá-nos um coração, Senhor, que não fica insensível quando o Senhor fala, um coração que, ó Deus, não é indiferente quando o Senhor fala, um coração, Deus, que sofre o impacto das Tuas palavras porque carrega um temor, não um medo, mas um respeito amoroso para contigo, que não deixa de acolher as Tuas palavras, Senhor, como um tesouro, como uma riqueza inestimável. Restaura isso dentro de nós, Pai. Nós Te pedimos isso para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Um forte abraço. Fique na paz.